Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Como sempre, eu converso com vocês diretamente do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, um novo nome da antiga BVMF Bovespa. Bem, é, a cada dia que passa, as pessoas estão ficando mais exigentes em relação a uma série de coisas. Alimentos, saber de onde vêm os alimentos, a origem, o que contém, enfim, são sofisticações que as coisas vão indo, caminham para esse lado. Cada vez o senhor fala mais de gente vegetariana, de gente que só compra alimentos que tenham bons tratos, né? Que sejam bem tratados, frango fora de galinha, de galinheiro e coisas por aí. Mas há uma tradição nessa escolha de alimentos que é centenária, secular, eu poderia dizer, que são os alimentos chamados de kosher. Quem vai explicar para a gente que são os alimentos kosher? Por que eles existem, como é que eles foram criados, né? O que pode comer, o que não pode comer? É o consultor para abates e alimentos kosher aqui no Brasil, o Felipe Kleiman. Eu pronunciei certo? Clayman. Kleiman. Isso. Ele é especialista nesse assunto e vai contar para a gente durante o programa. A primeira coisa que eu quero saber do Felipe, primeiro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a O você. que é um alimento kosher? Uma Ok. definição para a gente. Ok, então a definição para o alimento kosher é o alimento que está elaborado de acordo com a lei judaica, né? Isso é a definição geral. A lei judaica estabelece uma quantidade grande de procedimentos e de regras que vão determinar se o alimento é kosher ou não. Por exemplo, produtos animais, só os animais considerados puros pela Bíblia e abatidos de um método que a lei judaica estabelece, somente esses animais podem ser consumidos, seja a carne ou até um subproduto, né? Mas, de uma maneira geral, todos os alimentos precisam ter algum grau de certificação kosher, né? Então, desde um biscoito, precisa ter justamente para saber que não tem lá uma gordura animal, por exemplo. Uma banha, que poderia ser de origem de um animal não kosher, ou mesmo de um animal puro que foi abatido através de um método não religioso e não certificado por rabinos. Então, de forma geral, todos os alimentos precisam passar por algum grau de certificação. Onde esse processo é mais complexo e mais denso é no processo de produção de carnes, obviamente, que aí você tem uma equipe de rabinos aí de 12, 13 até 15 pessoas que trabalham praticamente full time durante o ano, 8, 10 meses por ano, trabalham em plantas de abate aqui no Brasil, no Mercosul de uma forma geral, para exportar para Israel. Comunidade local também tem seus abates, mas os números são menores, né? Então você tem uma equipe de rabinos onde você tem pessoas distribuídas por todo o processo. Então você tem alguns rabinos fazendo a degola e certificando-se que a degola foi feita corretamente, quer dizer, não basta só fazer a degola pode ter algum problema na hora, então a degola ela visa uma morte rápida do animal indolor, e isso é possível através da faca, pela qualidade da faca, pela técnica que o profissional domina. Depois, em outras fases do processo, existe um exame do animal, das vísceras, para ver se o animal está adequado ao consumo, se ele está kosher de fato. Mesmo que ele foi abatido, kosher, ele também pode perder o status kosher por se verificar alguma anomalia naquele animal. E mais adiante temos então uma fase de processamento, onde tem algumas regras também, que tem rabinos e auxiliares de rabinos que se encarregam de garantir a rastreabilidade do processo todo, né? O primeiro sistema de rastreabilidade que existe é o sistema envolvido no abate kosher, né? O abate kosher já faz séculos, ele é praticado nos moldes atuais, ou seja, dentro de abatedouros que fazem kosher e não kosher, então isso demanda uma série de controles para que aquele animal que foi abatido seja ele que vai ser embalado, processado para chegar para o consumidor. Restringindo por enquanto para a questão animal. Conta, você já me contou, mas faz de conta que não contou. Que animais vocês podem comer, quem segue a lei judaica, e que animais não se comem e por quê? Os animais kosher são os animais que a Bíblia descreve como puros, né? Então, no caso dos mamíferos, são todos aqueles que têm o casco partido,
e ruminam. Basicamente isso, as aves são as aves comerciais que a gente... Tem ruminante, tem que ser ruminante. Esse ruminante tem o casco partido. Existem animais que ruminam e não têm casco partido, e existem animais que o oposto. Então, a lebre, como eu te falava no nosso ensaio, a lebre e o coelho, eles ruminam, mas eles não têm casco. O porco tem um casco partido, igual à vaca, né, igual ao bovino e o ovino e o caprino, mas não é kosher porque ele é monogástrico. Então, basicamente, são esses animais que estão descritos na Bíblia como puros e que têm esses sinais de ou não. Tem os dois sinais conjuntos, de casco partido e de um sistema digestivo de ruminante. Porco vocês não comem. De jeito nenhum. Ele não é um animal puro. Ele não é puro. Nem o cavalo, nem a lebre, nem o camelo. Nem coelho. Nem o coelho e tantos outros. Aves de rapina, avestruz. Está tão em voga, mas... Então, o que se come é bovino... Ovino, caprino. Ovino, caprino. Poderia se consumir cervídeos, mas enfim, não. Sim, Cervídeos são silvestres, não são produzidos comercialmente, mas são animais puros. E das aves, as aves comerciais que a gente conhece, galinha, pato, codorna, tem uma discussão sobre a tradição, se é ou não é um animal kosher, mas tem autoridades rabínicas que dizem que sim. Mas basicamente pato, peru e frango, peixe só os de escama, e aí então todo peixe de couro ele não é kosher. Que curioso. O pintado, o cação, enfim, também peixes. Só peixe de escama. E os critérios são os mesmos. A Bíblia diz, a Torá, né, diz que esses animais são puros, destes comereis, destes não comereis. É bastante objetivo, né? Não tem... Sim, mas é bem objetivo. Isso pode, isso não pode. Né? Certo. Mas da parte que você é especialista, que é essa coisa do abate e tal, você diz que tem rigor, preceitos técnicos muito rigorosos, né? Sim. É uma coisa, não é só uma crença, não é uma coisa apenas religiosa, não que não seja importante ser religioso. É isso. Os preceitos técnicos, eles visam garantir o preceito religioso. Então, nós precisamos abater o animal. Para podermos utilizar do mundo, qualquer coisa que seja, precisamos fazê-lo com responsabilidade, né? Com seriedade. Porque o mundo é de Deus, ele não é nosso, a gente não pode desperdiçar, não pode matar um inseto sem necessidade. Então, para garantir que o animal ele seja abatido de uma maneira o mais indolor possível e o mais rapidamente possível e com respeito, né? Respeito pela natureza, respeito pelas criaturas, então daí derivam uma quantidade enorme de leis, né? Que o rabino, para se tornar um rabino que executa abate, ele precisa estudar alguns anos, precisa ser expert nessas leis, e essas leis visam justamente que o abate seja feito da forma correta. Então essas leis elas versam sobre o jeito que a faca tem que ser, como ela tem que ser afiada, a faca não pode ter nenhuma imperfeição, nenhum dente, né? Ela tem que ter um fio absolutamente perfeito, como um fio de um bisturi, tem que cortar bem. O profissional religioso precisa dominar muito bem a técnica, né? Então, parece uma coisa simples, é só lá chegar e cortar em 1, 2 segundos, mas tem uma série de leis que derivam daí, leis técnicas bastante complexas, que garantem que esse objetivo de fazer um abate indolor, mais rápido possível, mais correto possível do ponto de vista de não fazer o animal sofrer, essas leis todas compõem o sistema de leis kosher. É curioso, Felipe, você está falando eu estou fazendo um paralelo aqui interessante. Você está falando de uma lei que foi escrita, né, na Bíblia há milhares de anos. E, de repente, enquanto você está falando desse respeito pelos animais, o abate rápido, indolor, eu estou me lembrando do discurso factual, né? Sim. Hoje só se fala nisso. Sim. Em bem-estar animal, sanidade, origem, de onde veio. Vocês praticam isso há milênios, né? Com certeza. É isso que estou entendendo direitinho? É isso. Agora, é o rabino que abate o animal? Sim, entre nós sim. Tem rabino para tudo, né? Tem rabino que pode se especializar mais em, sei lá, em fazer circuncisão, tem rabino que pode ser um líder comunitário, tem rabino que pode ser um professor de um determinado assunto, e tem rabinos que se especializam em abate.
E eles é que abatem, isso que eu quero Sim, dizer. sim. Não, nunca é um terceiro fazendo nenhum desses procedimentos que tem que ser, Tem que que ser são um os que rabino. determinam o status kosher daquele animal e da carne que vai sair dali. O rabino faz um paralelo com a igreja católica, ele é o quê? É, É um não, bispo? não dá, não, Não é um padre, não é, não é. é mais do que padre. Rabino é uma pessoa religiosa, um líder, um mestre, que por vezes ele é o responsável por executar determinadas tarefas. É isso. Ele pode fazer a função de juiz, né, ele pode fazer a função de, como eu falei, de alguém que faz a circuncisão, mas aí nesse caso ele está especializado nisso, ele atende a comunidade nessa É curioso necessidade. que a minha sensação até conversar com você hoje, eu tinha a impressão que o rabino tinha que ter uma sinagoga e que ele era uma espécie de um, desculpa usar expressões que vocês vão usar, mas um pastor social, que ele tanto aconselha uma família como faz outra Não, coisa. tem esse aspecto, sem dúvida, tem esse aspecto É entre os uma rabinos pessoa comunitários. com conhecimento superior. Sem dúvida, são pessoas, os rabinos são pessoas muito preparadas, Era essa a minha impressão. muito preparadas e, de fato não só conhecem a lei judaica, mas conhecem muito bem psicologia, dinâmicas familiares. Então são pessoas muito atualizadas também, mas que o conhecimento deles, em essência, vem da Torá e de todos os escritos que os sábios escreveram nos últimos milênios. Bom, são pessoas que têm um preparo suficiente para liderar uma comunidade, quando é o caso de um rabino que lidera uma comunidade, ou um rabino que dirige uma escola. São pessoas que têm preparo específico também. Ok, Felipe, nós vamos ao intervalo. Eu esqueci de falar que tem intervalo. Certo. Esse aqui é o Felipe, consultor para alimentos kosher, e está explicando para a gente tudo isso. No segundo bloco vamos falar um pouco de volumes. O Brasil é um grande exportador, acho que para Israel, exporta alimentos e importa tecnologia, que Israel é muito bom em pesquisa em algumas tecnologias. Vamos ao intervalinho, a gente volta já, até já. Felipe Kleiman, consultor para alimentos kosher, é um entrevistado aqui. E eu estava, antes do intervalo, falando dessa questão de bem-estar animal, quer dizer, pelo que o Felipe está contando para a gente, contou no primeiro bloco, além de bem-estar animal, existe um certo respeito que a gente tem que ter pela natureza e pelos animais, porque a gente transformou, você estava me explicando, que os animais hoje, esses que o ser humano usa para produzir alimentos, eles já não sobrevivem sozinho na natureza. Sim. Ou alguns sobrevivem. É toda uma filosofia. Isso tudo está escrito na Torá, que é o Velho Testamento, é isso? Sim. Em essência, sim. E se você investigar por que o povo judeu é chamado povo do livro, você vai entender que existem milhares e milhares e milhares de livros em todas as gerações explicando o que está escrito na Torá. A Torá está dividida na Torá escrita e Torá oral. A Torá escrita são os 5 livros de Moisés, a Torá e também depois os profetas, obviamente, e a Torá oral é o Talmud. E o Talmud era uma lei transmitida de pai para filho, oralmente desde Moisés, e 2000 anos atrás foi compilada e foi colocada no papel pelo risco de se perder, enfim, em função de dinâmicas de guerras e etc. Né? Então, tudo que a gente tem hoje que rege a vida do povo judeu está escrito na Torá, seja ela a Torá escrita, né, o Pentateuco, ou seja, uma interpretação do que está escrito no Pentateuco que veio ser escrita depois no Talmud. Então, todas as leis que a gente segue, elas têm essa origem. Eu vou te dar um exemplo. Existiu um sábio muito importante, há mais de 1000 anos, chamado Maimônides, né? Que era o rabino Moshe ben Maimon. E ele também era médico, também era, enfim, mestre em várias ciências. Ele era o médico do sultão do Egito. E ele era um grande rabino, legislador, compilou a lei. E se você vê os livros dele, tem um livro chamado Guia dos Perplexos, que ele explica diversos mandamentos, diversas leis. E é muito interessante ver o que ele fala sobre bem-estar animal. Ele fala, por exemplo, que ele explica uma lei de você não retirar o filho da mãe imediatamente depois do nascimento, porque ele diz que um animal, uma fêmea, ela tem a mesma dor de uma mãe humana se
alguma coisa de ruim acontece com aquele filho. Então, as leis de bem-estar animal são leis que fazem parte da Torá e são leis que fazem parte da metodologia de abate judaico. Existe um problema que felizmente está sendo resolvido agora com essa nova normativa de Israel, que exige que algumas mudanças sejam feitas no abate para garantir o bem-estar animal, né? Então, a sociedade e a indústria foi evoluindo, né, criando novas tecnologias, equipamentos, uma capacidade de garantir o bem-estar animal, mas só que aqui na América do Sul nós tínhamos ainda esse passivo por parte das indústrias. Então, os animais eram contidos, né, imobilizados para poder ser praticada a degola kosher de uma maneira um pouco antiga, vamos dizer assim, né, um pouco na força que remonta a uma época que não tinha tecnologia. Hoje, como tem tecnologia, então estamos dando um passo importante através de uma norma que Israel institui, que a partir do ano que vem, os frigoríficos que querem exportar para Israel vão precisar se adaptar a essas regras de bem-estar animal. E isso inclui um mecanismo de contenção do boi para que o rabino possa fazer o abate nas melhores condições e o animal esteja contido sem precisar tirar ele para fora do box, sem precisar pegar ele entre várias pessoas, sem precisar estressar o animal, né? Então isso vai acontecer de uma maneira mais rápida, sem sobressaltos, e isso é o grande impacto que vai ter daqui para frente naqueles frigoríficos que atendem e que pretendem continuar atendendo o mercado kosher de Israel, né? É interessante salientar o seguinte, que nos meios tanto industrial como acadêmico, muitas vezes se fala mal de abate religioso. Kosher e halal, se fala mal. Por quê? Porque a indústria cresceu, né, ficou rápida e não acompanhou esse crescimento e essa rapidez, essa tecnologia, não acompanhou para que pudesse ser transferido para o abate kosher um pouco dessa tecnologia, dessa inovação. Então, o que muitas vezes o abate kosher é mal entendido, e pessoas podem pensar que o abate kosher não prega e não defende o bem-estar animal, justamente porque os animais aqui na América do Sul eram contidos de uma forma um pouco forte, um pouco bruta, um pouco estressante. Então, mas na verdade o abate começa no momento que o rabino faz a degola. Não, e você me falou um negócio muito interessante, Felipe, antes de a gente estar no ar aqui, de que os alimentos kosher não necessariamente são consumidos por quem segue as leis judaicas, né? Verdade. Você deu um exemplo dos Estados Unidos que é espetacular, não é? Espetacular mesmo. Vocês são 2% da população, não é Sim. isso? E alimento, quantos? 40% dos alimentos industrializados produzidos nos Estados Unidos têm selo kosher. Por quê? Tem pureza, enfim, tem... Como você disse, não é qualidade, mas... às vezes... A motivação é diferente. O americano, assim como a gente, ele também vive uma ansiedade em função do que ele está comendo. A gente aqui vê toda hora escândalos, enfim, leite com soda cáustica, Sim. extrato de tomate com pelo de rato e tal. E essa ansiedade começou lá nos Estados Unidos, numa época que ainda não existiam selos de qualidade de alimentos, mas o selo kosher já era extremamente organizado, reconhecido por sua seriedade. Então, o selo kosher já existe de maneira profissional, com protocolos entre certificadoras e fabricantes há mais de 100 anos nos Estados Unidos. Então, o selo kosher estava disponível para atender uma demanda do consumidor, que era uma demanda por confiança. Então, o selo kosher, ele não doura a pílula. O selo kosher, ele diz que aquele alimento foi feito de acordo com a lei judaica, conformidade religiosa. Porém, essa conformidade religiosa, ela intrinsecamente traz algumas demandas de qualidade. Então, o produto, para receber um selo kosher, ele tem que ser íntegro, desde suas matérias-primas até, inclusive, o grau de transparência da rotulagem. Muitas vezes a lei, tanto aqui como nos Estados Unidos, a lei permite que você omita algum ingrediente, né? E isso é muito relevante no alimento kosher, e isso é o que faz intolerantes à lactose procurarem esse produto, muçulmanos, adventistas e pessoas que se preocupam com a saúde em geral, acreditam que estão fazendo um bem ao comprar alimentos kosher. Isso é um fenômeno que tem uma pujança tremenda no mercado americano e também na Europa. Ok, converso com o Felipe Kleiman, ele é consultor de alimentos kosher. Nós vamos agora para o terceiro bloco.
Vamos falar especialmente do mercado de Israel. Que tipo de carne vocês levam daqui, por exemplo, do Brasil? Mas depois do intervalinho, até já. Ok, estamos de volta. O assunto hoje do programa é alimento kosher. Você já sabe o que é isso. Meu entrevistado, Felipe Kleiman, é consultor para alimentação kosher e ele está demonstrando que fala muito mais do que apenas de alimento kosher. O que Israel compra e importa do Brasil? Carne bovina? Sim. Só carne bovina ou tem algum? No rubro de alimentos, o principal é carne bovina. Tem... Isso é o quê? 70, 80 milhões de dólares? Porque... Mais ou menos. O mercado já teve... O Brasil já chegou em 2008, chegou a fornecer quase o dobro do que fornece hoje em dólares. Chegou perto de 140 milhões de dólares. A população de Israel é pequena. A população pequena são 6, 7 milhões de habitantes. E 80%... Menos da metade do que tem aqui em São Paulo. 80% de toda a carne consumida em Israel é fornecida pelo Mercosul. Não sabia. Então, o Mercosul você tem, o ranking é Uruguai, Argentina e depois vem Paraguai e Brasil quase que empatados em volume. Bom lugar para você ir porque come-se carne de qualidade, pelo que ele citou aqui. Mas com certeza, com certeza. Então, o Brasil hoje tem em torno de 6, 7 plantas operando para Israel. Um volume, aí 2016 foi um volume de em torno de 70 milhões de dólares. É um negócio importante para a indústria brasileira, porque é um nicho cativo, sim, inclusive, né? O pessoal costuma dizer que a conta é ruim, mas é uma conta confiável, né? O cliente está sempre lá, paga, enfim. Dia, então é estável, não tem susto, não acontece da indústria ficar sem contrato, ficar ociosa, porque tem um investimento para ser feito para poder adequar a indústria, que é isso que eu faço como consultor, né? Mas, então agora nós vamos ter um impacto importante com essa nova normativa, porque esse box para imobilizar o animal e estar dentro das normas de bem-estar, ele é um box que ele tem um valor importante de investimento, ele acarreta uma série de mudanças operacionais, um pouco de perda de velocidade, de abate. Então, os frigoríficos, de uma forma geral, ainda estão reagindo, né, um pouco, mas não tem para onde correr. É uma tendência mundial, né? A indústria brasileira ela tem pressão de ONGs, pressão dos compradores internacionais, pressão social aqui dentro do próprio país que tende a crescer muito mais. Então não tem para onde correr. Eu acredito que a visão justamente precisa ser de que estamos evoluindo com o mercado, né? Estamos consertando um passivo que tínhamos de bem-estar animal em relação aos abates religiosos. Isso também afeta halal de alguma maneira, né? E hoje temos uma nova perspectiva de trabalhar um mercado que com certeza vai pagar mais, porque isso vai custar mais, né? E tem uma série de benefícios e oportunidades, né? Então a gente tira de cima da gente, a gente como indústria nacional, tira de cima da gente um olhar e uma perseguição de ONGs, né? E fazemos o dever de casa, né? E ao mesmo tempo podemos melhorar o acesso a mercados, né? Por exemplo, Europa não compra a carne traseira. Eu esqueci de dizer que o dianteiro é a carne que vai para Israel. Então, quando se fala em carne kosher, está se falando de dianteiro. Mas a Europa, em geral, não compra a carne do traseiro dos animais que foram abatidos kosher. Isso faz com que o frigorífico precise segregar. Ou segregar dia, lotes, ou segregar plantas. Então, tem frigoríficos que fazem exportação kosher para Israel nas plantas que não fazem a Europa. Com o advento do box rotativo e com o incremento das regras de bem-estar animal, então esse conflito ele desaparece. Então você pode otimizar operações, né? Você pode aceder novos mercados. E tem uma série de oportunidades, Estados Unidos, que eu espero que em breve volte, eu espero que o ministro Blairo consiga contornar esse momento difícil de embargo que a gente está vivendo. Quer dizer, durou menos de um ano a alegria de exportar para os Estados Unidos. Eu mesmo estou envolvido num projeto desses também, que agora está suspenso, mas também tem a Europa. A Europa vive um cenário bastante complexo do ponto de vista político e muitos países da Europa estão banindo o abate kosher, né? Do tipo, não, abate agora tem que ser humanitário, tem que ser assim, então não importa as minorias e tal. A Holanda
passou por isso, mas a Holanda considerou inconstitucional proibir o abate kosher. Já a Bélgica acabou de proibir o abate kosher, com efeitos a partir do ano que vem. Outros países flertam com isso, né? A sociedade civil organizada, as ONGs, a Inglaterra, por exemplo. Então, o que vem pela frente é um redesenho total do mapa do abastecimento kosher no mundo. Então, essas são as oportunidades. E o Brasil está dando um passo, mesmo que vai ser custoso em termos de investimento, mesmo que vai gerar um pouco de queda de velocidade nas plantas, mas tem os efeitos colaterais, mas tem as oportunidades que se abrem a partir daí. Curioso que eu entendo que o abate kosher é mais humanitário do que os outros, né? Entre fazer uma degola e dar uma marretada na testa do boi. Enfim, Não que eu prefiro nenhum, mas enfim, se é inevitável. são né? animais de produção, a gente precisa deles, né? Se é inevitável. E você falou duas coisas, nós temos uns 3 minutos só de programa. Uma que os europeus não compram traseiro de animal abatido pelo método kosher. Método atual. O atual. Por uma questão de conformidade com o Que bem-estar. não quer dizer que não possa vir a comprar pelo outro método. Acho que vai vir a comprar porque não terão mais a queixa, né, do método de contenção que é praticado até agora aqui na América do Sul. Puramente bem-estar animal. Bem-estar animal, exatamente. Para a gente arredondar aqui essa conversa, Felipe, as restrições alimentares, elas ficam só nas proteínas animais ou tem, por exemplo, legumes, você vai para outras... Todos os produtos eles têm algum grau de demanda kosher. Então, os vegetais todos são kosher. Porém, você não pode comprar qualquer produto à base de vegetal, porque ele pode ter alguns ingredientes proibidos e o vegetal em si, ele precisa ser examinado precisa ser livre de insetos, enfim, e pequenos bichinhos de pragas. Então, um pé de alface, ele pode parecer muito limpo, mas precisa ser examinado com mais cuidado e tal. Então, é isso. Não tem restrição contra vegetais. Vegetais todos são kosher, mas Peixe só que é só com escama. só com escama. Tem peixe só de um ar, então, né? Não. Tem peixe de rio com escama? Tem, todos quase. É mesmo. A tilápia, o dourado, tilápia tem escama. sei lá, só o surubi, o pintado, o bagre, esses que são de couro, esses que não podem. Né? Esses Porque que são considerados impuros. São considerados impuros os peixes de couro. Olha, eu estou satisfeitíssimo com a conversa, Muito porque obrigado. esclareceu muitas coisas além apenas da história do kosher. Mas, por exemplo, eu não sabia que era o rabino que abatia, porque eu já conversei aqui sobre o halal, que é a coisa de muçulmano, e acho que o halal, o abate é feito só com algumas práticas, não é o rabino lá, o mulá, sei lá como é que chama. Não, eles têm uma pessoa Que olha, que é da mas não religião abate. muçulmana. Bom, aí depende. Tem países que são mais exigentes, países que são mais lenientes. Você vai ver em frigoríficos que fazem halal, vai ver alguns que só um muçulmano faz o abate, alguns que admitem e outros que não admitem que o animal seja insensibilizado antes. É curioso, é uma ciência, hein, esse negócio todo. Com certeza. Felipe, muito obrigado. Obrigado a você. Espero te ver de novo aqui quando vocês estiverem fazendo esse abate aí mais humanitário, como estão dizendo. Estamos às ordens. E eu estou à disposição aqui, quando você Muito quiser obrigado. conversar. Muito obrigado. Se gostou, né? Porque Claro. tem gente que vem e gosta. Não tem como não. Tem uns que não gostam, viu? Gostei. Muito obrigado. Então tá bom, obrigado. Obrigado. Gente, é isso. Até amanhã. Amanhã tem mais Mercado Futuro. Até lá.